A aparição de Jesus para os pescadores no Mar da Galileia é descrita no Evangelho de João. Nessa passagem da Bíblia, Jesus transforma pescadores de peixes em pescadores de homens, fazendo-os pescadores de almas para Jesus. Ela diz assim: Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. E foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. A pesca era o trabalho desses homens, o seu ganha-pão. O sustento de suas famílias dependia desse trabalho. Os discípulos puxavam as redes e não vinha nada. As redes só traziam galhos de árvores e plantas, e nada de peixe. Jogaram a rede 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e nada. Os discípulos tiveram uma péssima noite. As preocupações dos discípulos pelo fracasso da pescaria eram enormes. A preocupação com o ganha-pão, com a vida material vinha em suas mentes. Jesus sabia dessa frustração dos discípulos. Mas a primeira preocupação de Jesus foi em ministrar a palavra de Deus à multidão. No entanto, isso não significa que Jesus tenha ignorado o sustento dos discípulos e suas famílias. Jesus priorizou o reino de Deus acima de todas as coisas, como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus ensina que quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, Ele nos concede tudo o que precisamos para a nossa vida material. Infelizmente, muitas pessoas colocam as coisas materiais em primeiro lugar, deixando de buscar e servir a Deus. E frequentemente se frustram quando as coisas não dão certo. O que realmente importa é termos a bênção de Deus sobre a nossa vida, independentemente das circunstâncias. É comum nos deixarmos levar por sentimentos como ansiedade e medo, especialmente em momentos de crise econômica. Mas podemos entregar nossas preocupações a Deus e confiar que Ele cuidará de nós. Em Salmos capítulo 37, versículo 5, diz assim: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quando confiamos nossa vida a Deus, Ele age em nosso favor e nos cuida com todo amor e proteção. Aqueles que confiam no Senhor são salvos por Ele. Não temas, pois Deus não te abandonou. Saiba que Deus está ao seu lado e cuidando de você. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia ensinando a multidão. A multidão ouvia atentamente naquela manhã a palavra de Deus. Porém, os pescadores não sabiam que era Jesus ali. E então, quando Jesus acabou de falar, perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Jesus era consciente da frustração dos seus discípulos e não havia se esquecido de suas necessidades. Saiba que as suas necessidades não escapam da atenção de Jesus. Ele é o Senhor soberano sobre a natureza e toda a criação. O que homens especialistas em pesca não haviam conseguido, Jesus conseguiria. E então responderam os discípulos: Não pescamos nada. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Pedro, ao ouvir Jesus falar para lançar as redes para pescar, respondeu: Mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Pedro expressou a sua experiência em pesca para Jesus, afirmando que mesmo sendo especialista não obteve sucesso na noite anterior. Contudo, ele reconheceu a autoridade de Jesus ao dizer: Mas porque tu és quem está mandando, lançarei a rede. Com isso, Pedro demonstrou obediência e confiança no poder e sabedoria de Jesus. A obediência é melhor que o sacrifício. Quando obedecemos a Deus, somos agraciados com suas bênçãos. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam mais puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: Tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar.
Aí sim, Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se arrebentou. Jesus disse: "Venham comer." Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Pedro era um pescador experiente, com amplo conhecimento sobre o mar e habilidades para encontrar cardumes de peixes, enquanto Jesus era um carpinteiro sem experiência em pesca. Diante disso, é possível que Pedro tenha pensado que seguir o conselho de Jesus seria uma tolice, mas ainda assim decidiu obedecer. Ele agiu impulsionado pela fé, sem grandes expectativas de sucesso imediato. Não desista, tente novamente e lance a rede ao mar. Confie na palavra de Jesus. Não desista, pois Jesus não desistiu de você. Tenha fé, o milagre de Deus está a caminho. Essa passagem é repleta de simbolismos e significados. O fato de Pedro sugerir a pescaria e eles não conseguirem pegar nada pode ser interpretado como a confissão de Pedro em relação ao seu papel como testemunha de Jesus, depois de ter negado o Senhor. A observação de Jesus na praia e o milagre da pesca podem ser vistos como um sinal de que, apesar de seus erros, Jesus ainda os chamava para serem seus discípulos e para continuarem sua missão. A quantidade de peixes capturados e a rede que não se rompeu podem ser vistos como um símbolo de que a missão de Jesus é capaz de suportar o peso do mundo inteiro. A história de Jesus aparecendo aos seus discípulos enquanto pescavam é uma das passagens mais emocionantes da Bíblia. Ela nos lembra que mesmo quando nos sentimos perdidos e desanimados, Jesus está sempre conosco, pronto para nos ajudar a encontrar a luz e a esperança novamente. E quando os discípulos passaram a noite sem pegar nenhum peixe, Jesus mais uma vez mostrou sua presença e poder milagroso. Ele os ajudou a pegar uma quantidade extraordinária de peixes, lembrando-nos que quando confiamos nele, ele pode nos surpreender com bênçãos que vão além do que imaginamos. Mas talvez o momento mais comovente dessa história seja quando Jesus preparou o café da manhã para os discípulos na praia. Ele não apenas deu peixe e pão, mas também vivenciou com eles um momento de comunhão e amizade. Isso nos lembra que quando nos sentimos perdidos e sozinhos, podemos sempre encontrar conforto e companhia em Jesus. E então, depois que eles comeram juntos, Jesus se revelou a eles mais uma vez, confirmando sua presença constante e amor por seus discípulos. Essa história é uma lembrança poderosa de que não importa o que aconteça em nossas vidas, podemos sempre confiar em Jesus para nos guiar e nos ajudar a encontrar a paz e a alegria novamente. Em conclusão, a passagem de João 21 nos traz uma mensagem poderosa sobre a presença constante de Jesus em nossas vidas, mesmo quando estamos desanimados e frustrados com nossas próprias tentativas de sucesso. Assim como os discípulos, muitas vezes nos esforçamos muito e não conseguimos alcançar nada, mas quando seguimos as orientações de Jesus, experimentamos bênçãos extraordinárias. Que possamos sempre nos lembrar dessa passagem e buscar a orientação de Jesus em nossas vidas, e que possamos compartilhar essa mensagem com outros, para que também possam experimentar a bênção da presença constante de Jesus em suas vidas. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo como esse, por favor inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para ser informado quando postarmos novos vídeos. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e deixar seus comentários abaixo. Agradecemos por assistir e que Deus abençoe a todos.